Histórias assombradas. A despedida na colônia espiritual. Vamos ver. Olá, Aninha e assombrados, sou a fulana. Dos relatos obsessor, relato raiz e do relato bebê na empresa. Esse hoje, quando te escrevo, ainda não foi contado. O bebê na empresa? Ah, não, já contei. Eu lembro que eu já contei. Enfim, se puder lê-lo, ficarei feliz. Explicações do relato do obsessor. Muito obrigada, Aninha, por seu trabalho. Amo vocês, família assombrada, e me identifico muito com você, com as suas opiniões e com as suas expressões. Que legal. Hoje quero contar um relato recente que foi muito importante para mim. Os nomes estarão trocados e chamarei aqui o meu tio de lindo, pois ele era muito bonito, e conto esse relato como uma forma de homenageá-lo. Então vamos lá, despedida na colônia espiritual. A pandemia do Covid foi um episódio triste para o mundo todo, para inúmeras famílias, fora trágico e lamentável as perdas, né? Para nossa família, infelizmente, também foi assim. Em fevereiro de 2021, estava no intervalo do café da tarde em meu serviço quando recebo uma ligação da minha irmã, me trazendo a notícia que o meu tio materno, o tio lindo, foi trabalhar com o nosso primo em uma cidade um pouco distante de nós. E nesse serviço ele passou mal, foi internado às pressas. O motivo nos surpreendeu. Era uma sequela pós-Covid. Ele havia se recuperado da enfermidade, porém seu pulmão estava com sequelas. No início estávamos todos esperançosos, acreditando não ser nada grave, pois ele tinha 40 anos, era forte, não bebia, não fumava, e seu hobby era pedalar de bicicleta em trilhas. Então, para nós seria uma internação rápida. Foi passando os dias e todos nós recebíamos por WhatsApp o áudio da enfermeira nos passando a situação dele. Até que em alguns dias o meu tio precisou ser entubado. Aninha, nosso mundo estremeceu. Era tão triste e assustador acompanhar de longe e esperar os áudios com a situação dele. Eu comecei a ter crises fortes de pânico e cada dia piorava as minhas crises. Enfim, com quase um mês entubado, ele apresentou melhora. Fora dito que fariam a extubação e o desmame dos medicamentos. Me lembro desse dia ser uma sexta-feira e o meu tio lindo abriu os olhos nesse dia. E eu falei toda feliz para minha chefe que ele tinha aberto os olhos e ia ficar bem. No domingo, a minha irmã resolveu visitá-lo. Nós ficamos apreensivos, pois a cidade que ele estava internado era longe e ela ia sozinha de moto, mas ela insistiu e foi. Pois nesse mês, todo esse mês de internação, as visitas eram restritas por conta da pandemia. Quando ela voltou, conversou comigo e estava arrasada, tadinha, de vê-lo tão abatido, tão magro, em estado terminal. Pois o médico aconselhou que nós nos preparássemos para o pior. Meia hora depois dessa conversa, veio a notícia que o nosso tio lindo veio a óbito. Fomos nós duas na casa da minha mãe levar a triste notícia, pois era o irmão mais próximo dela, sendo que o outro mais próximo já havia falecido também precocemente, há cerca de 17 anos atrás. Ai, Aninha, que tristeza! O falecimento foi em um domingo e na segunda-feira eu fui ao trabalho e desabei, né? Chorei muito ao dar a notícia aos meus companheiros de trabalho, aos quais eu tinha pedido orações. Eu não quis ir ao velório, seria rápido, pois o corpo seria levado a outro estado. Somente a minha mãe e a minha irmã foram. Eu sinto por esse meu jeito de luto, pois só de pensar no velório me dava ataques de pânico. Peguei uma saída do serviço, pensei em comprar um calmante e ir para casa dormir, já que a noite toda eu fiquei acordada. Fui andando para casa e em uma parte rural de um trecho do caminho, eu, chorando, falei em voz alta olhando para o céu.
Tio, me perdoe de não ir me despedir de você. Eu não consigo. Lhe direcionarei orações em casa. Me perdoe, tio. Por favor, do fundo do meu coração eu te peço que quando acordar no hospital espiritual, me dê um sinal. Qualquer sinal, tio. Entre em contato comigo de qualquer forma que o senhor que você conseguir, por favor. Então os dias se seguiram. Chegou o dia da missa do 7º dia dele, que seria transmitida online do outro estado por nossa família que reside lá. Eu assisti chorando toda a missa. Meu tio não deixou filhos. Ali seria a nossa última memória dele. A noite chegou e fui dormir. Porém, logo que comecei a adormecer, senti paralisia do sono e o clássico puxão de quando eu saio do corpo. Aninho, o local que fui levada, ou para onde fui levada, era indescritivelmente lindo. E eu fiquei maravilhada ao observar. Eu vou tentar descrever para vocês. Tinha um céu azul pálido, bem clarinho e reluzente, que contrastava com um lago de um azul celeste intenso, em forma meio oval, em que ao redor era tudo branco. O chão branco, tinha uns bancos brancos também, com algo parecido com uma pia branca do lado dos bancos. Me lembrou muito um local na Grécia, o qual o azul da água contrasta com o branco ao redor. Ao fundo do lado esquerdo tinha uma cachoeira média, azulzinha, tão linda, e eu fiquei olhando. Tinha algumas poucas pessoas ao redor dos bancos. Ao lado dessa cachoeira tinha um local fechado, com uma abertura grande, tipo um portão, e várias pessoas passavam para lá e para cá e me lembrava algo como uma estação de trem. Aninha, ao meu lado estavam um dos meus tios e do outro lado estava ele, o meu tio lindo. Eu fiquei tão emocionada de vê-lo. Ele estava lindo mesmo, sorridente, com seu sorriso largo, característico, com uma calça caque e uma camiseta verde escuro. Tinha com ele um copo com um líquido alaranjado, o qual ele bebia. Eu acredito que seja o fluido energético citado na obra Nosso Lar, de Chico Xavier. Eu pensei nisso na hora que eu vi. Ele me abraçou, nos sentamos no banco, ele um pouco abaixo de nós, em tipo um degrau, e ele falava e falava com o meu tio, porém eu me lembro... Quem? Que? Ele me abraçou, nos sentamos no banco, ele um pouco para baixo de nós. De nós quem? E tipo um degrau, e ele falava e falava com o meu tio. Quem? Porém eu me lembro como se fosse no mundo. Porém eu me lembro como se estivesse no mudo. Vejo ele falando, mas não ouvia nada. Olhei para o local, que era igual à estação de trem, e vi meu amado tio, que falecera 17 anos atrás, sentado no chão, com seu jeitinho desleixado, todo de branco, e nos olhando com uma expressão, seria de observador. Ele estava sentado no chão enquanto muitas pessoas passavam para lá e para cá. De repente, o meu tio me olhou, tão lindo, e conversou algumas palavras que eu não me recordo. Eu perguntei se ele tinha algum recado para dar, e eu lembro tão claramente dessa parte, de sua voz e o seu olhar me dizendo: eu fiquei feliz que ela foi. Ele se despediu, nos abraçou e foi para o local parecido com a estação, em direção ao meu outro tio que o aguardava. Aninha, essa hora em que ele se foi, o lago tão lindo se desfez e eu vi como que um buraco enorme do tamanho do lago. Milhares de pessoas amontoadas com as mãos estendidas para o alto, como que pedindo ajuda. Pareciam encardidas e aflitas. Quando alguém tocou meu ombro e falou: agora você tem que ir. Então uma garotinha me levou até uma coisa que parecia um trilho de trem no alto, suspenso no ar, por cima de uma floresta densa. Eu via a copa das árvores de lá, chegando ali no último trilho.
Ah, não, eu via a copa das árvores de lá, de cima, eu acho, né. E então chegamos no último trilho e ela disse: "Agora você tem que pular. Não tenha medo, só pula". Pulei, Ana, com medo mesmo, e acordei como se eu tivesse caído, com um misto de sensações. Aninha, acredito que o recado foi para minha irmã. Ela foi a última pessoa a vê-lo em vida, algumas horas antes de sua partida. Isso chocou muito a ela, que ficou até afastada do serviço um tempo por crises de pânico. Eu acredito que ele quis dizer a ela que em seu leito de morte, seu último momento feliz foi receber a sua visita. Quem sabe para poder tranquilizá-la também. Eu fiquei feliz que ela foi o que ele disse. Parece uma frase comum, porém me acalenta saber que ele teve felicidade horas antes de partir desse mundo. Obrigada, irmã. Ah, e esquecendo, eu pesquisei sobre colônias espirituais e essa se assemelhou muito com a chamada Colônia das Águas, localizada acima do Amazonas. Desculpa o relato longo, Aninha, eu amo vocês. Por favor, manda um beijo para minha irmã, a filhinha de Iemanjá. Até mais. Um beijo então para sua irmã aí, a filhinha de Iemanjá. Ok? Beijo, muito obrigada. E olha só que interessante, não é? Quer dizer, triste, eu sei, mas esse lance dela ir para esse lugar, ter esse contato, ter essa tranquilidade, essa despedida, esse recado, tudo é muito interessante. Deixa eu dar beijinho aqui em vocês. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.